internet já é indispensável para o funcionamento diário. Ela serve não só para entretenimento, jogos, mas também para buscar informações, comunicação e, mais do que antes, para o trabalho remoto. No entanto, independentemente de como nos conectamos, é certo que o navegador e outros programas coletam todos os dados sobre o que você faz. Por isso, cada vez mais pessoas gostariam de aumentar seu grau de anonimato, e não é necessariamente para expressar opiniões controversas ou compartilhar jogos e programas piratas. É simplesmente porque cada vez mais de nós queremos nos afastar de todas essas empresas bisbilhoteiras e dessa censura constante. Então, como alcançar um maior grau de privacidade na internet? Por exemplo, usando filtros de bloqueio de DNS ou localizações virtuais, embora a solução mais completa e definitivamente a melhor sejam as redes VPN. A maioria de vocês provavelmente já ouviu falar ou usou. No entanto, nem todo mundo tem consciência de para que elas realmente servem. Mas não se preocupem, neste vídeo vou explicar tudo de forma acessível com exemplos práticos. O provedor de serviços sobre o qual vou falar hoje é o CyberGhost. Por que ele? Porque é um serviço amplamente respeitado, atuando no mercado desde 2011 e com sede na Romênia, ou seja, em um país sem controle estatal e sem obrigação de manter registros de atividades. Isso é muito importante, como verão. Nos últimos anos, o CyberGhost cresceu muito em usuários e hoje é um dos principais provedores de VPN. Apesar de todas as proteções necessárias e dos protocolos de criptografia, outro ponto positivo é o fato de possuir um bloqueador de anúncios e de softwares maliciosos integrado. Por isso, vale a pena saber mais. Aqui é o Pavel, e você está assistindo ao canal TechManiac HD. Seja bem-vindo. A internet possui diversas restrições, devido a acordos de licenciamento, questões políticas e outros motivos. O principal motivo pelo qual muitos optam por uma VPN são exatamente as restrições de licenciamento. Basta uma simples mudança de localização e já podemos fingir que estamos em outro país que não aquele em que realmente estamos. Dessa forma, se você estiver fora da Polônia, ainda pode acessar os serviços locais que estão disponíveis apenas no seu país. Sem uma VPN, as plataformas sabem exatamente de onde vem o seu endereço IP, ou seja, de onde você está acessando, e com base nisso, impedem você de usar os serviços. No CyberGhost, escolha o país e clique em Conectar, e isso é o suficiente para que os serviços parem de bloquear o seu acesso ao conteúdo desejado. Graças a esse método simples, os poloneses que moram fora do país podem se manter atualizados com a cultura polonesa, os costumes e tudo o que acontece na Polônia. Outro uso comum do serviço de VPN são os serviços de streaming, mas no sentido inverso, ou seja, quando estamos na Polônia, mas queremos acessar a biblioteca de outro país. A plataforma mais conhecida de filmes e séries é, claro, a Netflix, pela qual já pagamos caro na Polônia. Pelo menos pela versão com melhor qualidade de imagem. Apesar desse preço elevado, a biblioteca tem metade do tamanho da disponível para os moradores dos Estados Unidos ou do Reino Unido. Uma situação semelhante ocorre também com a Disney ou a HBO Max. No entanto, conectando-se por meio do servidor CyberGhost, você contorna essas limitações artificiais e obtém acesso à biblioteca completa. A VPN também suporta vários outros serviços. Entre eles estão BBC iPlayer, Crunchyroll, Paramount Plus, YouTube TV, NBC, CBS, ITVIs e outros, totalizando mais de 35 plataformas suportadas. Se você assina Netflix ou outra plataforma, sabe que a variedade de filmes e séries não é pequena. O problema não é a quantidade, mas sim quantas dessas produções realmente valem o seu tempo precioso. Estima-se que cerca de 80 a 90% desse catálogo seja composto por produções medianas ou até mesmo verdadeiros enchimentos de linguiça e porcarias. Com uma VPN, você aumentará várias vezes o acesso justamente àquelas melhores e mais desejadas produções. E isso é o mais importante aqui. Apesar de o número de pessoas que querem ser 100% legais estar crescendo, ainda há uma parte dos usuários que só aceita conteúdo gratuito. Por isso, as conexões do tipo peer-to-peer, ou seja, os chamados torrents, ainda são extremamente populares. No entanto, isso é um terreno bastante escorregadio. A troca de arquivos protegidos, licenciados, filmes ou jogos é ilegal e pode resultar em pena de restrição ou até mesmo de privação de liberdade. É verdade que, para o cidadão comum, geralmente isso resulta apenas em uma multa, mas o valor pode assustar e afastar muita gente.
Tenha em mente que, de acordo com a lei vigente na União Europeia, seu provedor de internet é obrigado a armazenar um registro completo de suas atividades online por um período de 1 ano. Se algum órgão autorizado solicitar ao seu provedor o histórico das suas conexões, ele, bem, é obrigado a fornecer todo o conteúdo. E como isso pode acabar? Isso já dá para imaginar. No entanto, uma VPN pode nos proteger dessas consequências desagradáveis. No aplicativo CyberGhost, basta ir até a aba dedicada a torrents, o que permite manter o anonimato. O CyberGhost oculta e criptografa conexões P2P, protege o DNS contra vazamentos, permite o tunelamento da conexão e os servidores dedicados a torrents são especialmente otimizados para compartilhamento de arquivos. Dessa forma, seu provedor de internet não terá mais acesso à sua atividade. Um benefício adicional é a eliminação de todos os limites e da limitação de velocidade. Exatamente isso. Os provedores ajustam suas redes para que conexões P2P tenham velocidades muito baixas de download e upload. E não é só o uso de torrents que sai perdendo, mas também todas as outras formas totalmente legais de conexão com esse protocolo. Acontece que o cidadão de bem, que quer pagar pelo acesso ao conteúdo, acaba sendo prejudicado de novo. Então, como não querer usar uma VPN? Aliás, isso ainda não é nada. Acontece que, para economizar dados móveis, a gente se conecta a uma rede Wi-Fi aberta ou até protegida, mas de acesso público, cuja senha todo mundo conhece. Ainda são poucos os que percebem o grande perigo de usar redes públicas sem criptografia adicional, o que pode levar a sérias perdas materiais. Para evitar esse tipo de situação e jogar pelo seguro, sempre devemos usar criptografia entre nosso dispositivo e o servidor ao qual estamos conectados. Ao ativar o CyberGhost VPN, sua conexão é codificada com uma chave de 256 bits mesmo em sites não criptografados. Outra vantagem do CyberGhost que não pode ser ignorada é a possibilidade de ativar o bloqueador de anúncios, não importa qual navegador você use. Para ilustrar, veja como fica uma página de exemplo em um smartphone sem VPN. Grandes banners empurrando o conteúdo principal para baixo. Depois de um tempo, isso pode ser frustrante. Após ativar o CyberGhost VPN, você pode ver que os espaços que estavam ocupados agora estão vazios. Isso economiza tempo, nervos e, principalmente, reduz o uso de dados e economiza a bateria do dispositivo pela menor carga de trabalho. O mesmo acontece com jogos gratuitos, que dependem de anúncios para gerar receita, assim você não será obrigado a assistir a propagandas enquanto joga. Mais um aviso: o bloqueio de anúncios não funciona em sites que usam o protocolo HTTPS. Alterar o endereço IP junto com a mudança de geolocalização permite contornar sistemas de reservas de hotéis ou viagens que verificam sua localização e, com base nisso, muitas vezes ajustam o preço. Eles fazem isso com base na riqueza do país, e acontece que, se você acessar a partir de um país mais rico, os custos acabam sendo mais altos. No app, há mais de 100 localizações disponíveis, facilitando a verificação de preços. Para testar, não é necessário comprar o CyberGhost. Para isso, basta instalar a extensão para navegador que o CyberGhost disponibiliza totalmente de graça. É verdade que, nesse caso, você fica limitado a 4 localizações: Alemanha, Holanda, Romênia e Estados Unidos. Mas o mais importante é que você não tem limites de tempo ou de dados. Nesse caso, é importante limpar cookies e dados de navegação. Outra solução, talvez até melhor, é baixar o navegador gratuito CyberGhost, que foi especialmente adaptado e otimizado para navegação privada. Ela possui tudo o que você pode precisar. O link para download, é claro, vou deixar na descrição abaixo. Você pode usar o serviço CyberGhost VPN em computadores com Windows, macOS, Linux, assim como em dispositivos de TV como Android TV ou Amazon Fire Stick. É óbvio que smartphones com Android ou iOS também são suportados. Não precisa se preocupar com a falta de suporte em dispositivos mais antigos. Você também pode configurar o CyberGhost no PlayStation 3 e 4 Xbox One ou Xbox 360. E até mesmo nos consoles Nintendo, um grande número de usuários de TVs LG e Samsung também não ficará desamparado. O site do CyberGhost vai te informar de forma simples o que fazer para ativar a comunicação por túnel VPN nesses dispositivos também. Por exemplo, nos Estados Unidos, isso fará a biblioteca de filmes crescer bastante, até em Smart TVs sem Android. Muita gente gosta do fato de que tanto o site do CyberGhost quanto os aplicativos para computador e dispositivos móveis estão em polonês. Apesar das funções avançadas, elas são construídas de forma que ninguém deve ter a menor dificuldade em usá-las.
Todos os componentes são bem descritos e de fácil acesso. Segurança é fundamental, então vou abordar também essa questão. CyberGhost oferece criptografia avançada de 256 bits com chave RSA de 4096 bits e SHA-256 para autenticação, através do protocolo OpenVPN, IKE V2 ou WireGuard. A principal característica deste último é a leveza, o que significa que executa os processos mais rapidamente. Isso resulta em um desempenho melhor. O WireGuard reduz o uso do processador em dispositivos móveis e aumenta a duração da bateria. Cada um dos aplicativos CyberGhost vem equipado com proteção contra vazamento de DNS e IP, graças à qual o tunelamento ocorre através do servidor VPN em vez do provedor de internet. Além disso, o serviço possui um kill switch integrado, ou seja, uma proteção que corta toda a comunicação com a rede no momento em que a conexão com o servidor VPN é interrompida por algum motivo. Isso ajuda a evitar vazamento acidental de dados. A maior preocupação dos internautas sempre são os logs e, embora muitos outros provedores de VPN anunciem a política de não registro de logs, ao ler as letras miúdas, muitas vezes isso não é verdade. Com o CyberGhost, não há motivo de preocupação. Esse princípio é realmente seguido, sendo auditado aleatoriamente por empresas externas confiáveis, como a Deloitte. Portanto, o histórico de navegação e os IPs dos usuários, nem outros elementos importantes que permitiriam identificar a identidade, não são registrados. Mas como isso é possível? Afinal, como mencionei antes, os provedores de serviços de telecomunicações têm a obrigação legal de monitorar nossas atividades e guardar tudo por pelo menos 1 ano. Essa diretiva da União Europeia não se aplica na Romênia, e foi por esse motivo que CyberGhost escolheu esse país como localização de sua sede. Na Romênia, não existem leis que permitam a troca internacional de dados de inteligência sobre os cidadãos. Então é perfeito, mas você provavelmente está se perguntando se pode compartilhar uma conta com amigos ou familiares. Afinal, a tentação de dividir esses custos entre algumas pessoas é realmente forte. Por outro lado, ninguém gostaria de ser bloqueado por algo assim. Pois bem, o CyberGhost permite conexão simultânea em 7 dispositivos. Mas ao mesmo tempo, eles também nos garantem que podemos, sim, compartilhar a senha e até mesmo a nossa conta com pessoas de nossa confiança, o que nos dá realmente muita flexibilidade. Vamos falar agora sobre velocidade. Em vez de fazer testes de velocidade pouco precisos, decidimos que um teste melhor de desempenho seria baixar um grande pacote de dados. Por isso, escolhemos a plataforma Steam e o jogo Gremlin, que tem 10,3 GB. Na nossa conexão Gigabit, ainda sem VPN, o jogo foi baixado em 1 minuto e 31 segundos, nos dando uma velocidade média de 927,2 mbps. No aplicativo CyberGhost, nos conectamos a um servidor na Polônia. Ele está localizado em algum ponto de Varsóvia. Fizemos os testes estando em Cracóvia. Baixar o mesmo jogo via VPN já levou 2 minutos e 34 segundos, o que equivale a 547 mbps. Eu diria que ainda é um resultado muito bom, pois não faltam provedores no mercado cujos servidores mal conseguem atingir 100 mbps. Também não faltam aqueles que não chegam nem a 20, mas aí já estamos falando de outro tipo de prestador de serviço. Em seguida, conectamos a um servidor no Reino Unido a mais de 1.400 km de distância e esperávamos uma queda significativa na velocidade, mas os resultados foram bastante surpreendentes. O download levou 2 minutos e 36 segundos, o que nos deu 540 mbps. Esse resultado é talvez 7 MB menor do que para o servidor na Polônia, mas considerando essa distância, foi uma surpresa agradável. Então, vamos nos conectar aos Estados Unidos, a quase 7.000 km de Cracóvia. O que mais posso dizer? Essa distância já deu para sentir, e para baixar um jogo de 10 GB foi preciso esperar 5 minutos e 40 segundos. 248 mbps é um resultado bem inferior à velocidade nativa da nossa conexão, mas esse valor ainda é suficiente para transmitir Netflix dos Estados Unidos em 4K em vários dispositivos ao mesmo tempo, então não está ruim. E como atualmente está rolando uma promoção em que, ao comprar o pacote de 2 anos você ganha 4 meses grátis, realmente vale a pena considerar essa opção. O link está na descrição e no comentário fixado. Por outro lado, se você ainda está em dúvida, quero ressaltar que, no caso do serviço CyberGhost com duração anual ou superior, eles oferecem uma garantia de reembolso total de 45 dias.
A concorrência geralmente oferece 30 dias, então se após algumas semanas de uso você achar que, por qualquer motivo, o CyberGhost não atende às suas expectativas, pode solicitar o reembolso total e nem pelo tempo de uso você será cobrado. Então realmente não custa nada tentar e ver por si mesmo o quão bom é o CyberGhost. Você também pode adicionar o pacote CyberGhost Security Suite à VPN. Ele inclui um antivírus muito bom, baseado no Intego. A maior parte do funcionamento dele acontece na nuvem, então seu dispositivo não ficará tão lento quanto com um antivírus comum, que faz a varredura completa e o reconhecimento usando o poder de processamento do seu equipamento. Dessa forma, um único aplicativo serve não só como VPN, mas também nos protege contra cavalos de Troia, programas espiões e uma série de perigos online. Pode ser que o preço aumente consideravelmente nesse caso, mas ainda assim é uma opção muito mais barata do que comprar separadamente um antivírus igualmente eficaz, e assim, no pacote, acaba saindo mais em conta. Outro recurso do CyberGhost é o Privacy Guard, que ajuda a controlar a privacidade no sistema operacional. Permite escolher quais informações compartilhar com aplicativos, como na loja da Microsoft, navegador Edge, Windows Defender e o sistema operacional. O último recurso é o Security Guard, ou seja, uma função que garante que todos os programas no computador estejam sempre na versão mais recente e atualizada. CyberGhost é, portanto, uma das opções mais interessantes do mercado. Ele faz o que deve fazer e, querendo ou não, comparando com a concorrência, é barato pelo que oferece. A conexão com os servidores é estável. Talvez as velocidades não sejam as mais altas, mas para a maioria das pessoas, elas devem ser mais do que suficientes. Se você gostou deste conteúdo, não deixe de visitar o meu site, o.techmaniachd.pl. Com um menu intuitivo, você certamente encontrará lá mais conteúdos inspiradores para você. Até a próxima. Fiquem bem. Tchau.